Olá, bom dia. Oi, Marlene, bom dia. Tudo bem? E aí, como está sendo sua quarta-feira? Oi, Tiene, bom dia. Bom dia. Aqui tá um diazinho meio nublado, mas acho que vai sair sol hoje ainda. Ah, pelo menos não tá frio, né? Não tá tão frio. Oi, Maria Oliveira, tudo bom? Bom dia, bom dia. Glória a Deus, né, por mais um dia. A gente tem muita coisa para agradecer ao Senhor, né? Se a gente for olhar a nossa vida, né, os dias de hoje, as coisas que a gente já passou, né? A gente vai ver quantas graça, quanto favor de Deus a gente já teve durante toda a nossa vida, né? E, e nós temos muito que agradecer. Cada dia, cada respirar, cada oportunidade que o Senhor nos dá de ser melhor, né? Todos os dias com Deus a gente tem a oportunidade de ser transformado. Oi, Alessandra, tudo bom? Tá estudando ainda, Alessandra? A Flavinha, bom dia. Eu preciso voltar na minha rotina de curso, de estudo. Preciso. Então vamos lá, né? Vamos continuar lendo ali, onde a gente parou ontem, nessa palavra linda aqui do livro de Isaías, né? O capítulo 32. O subtítulo é uma advertência para as mulheres, né? Mas serve para todo mundo, né? Muito lindo. Receber a exortação do Senhor é muito bom, né? Quando Deus nos corrige, quando Ele nos orienta, e Ele faz isso com muito amor, e a gente entende aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. E cada um Ele vai falar de um jeito, né? Isso que é o maravilhoso de Deus. Ontem eu estava conversando com a Ivani, a missionária que está acompanhando nossa live aqui também de manhã, ela com o pastor Cabral. Um beijo para vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E ela trazendo o que ela aprendeu, o que ela entendeu da palavra, assim, de uma visão bem diferente. É assim, eu acho lindo isso. Deus fala diferentemente ao coração de cada um. Isso é só Deus mesmo que faz isso. Ele sabe aquilo que você precisa. E então ele vai falar com você naquilo que você precisa. Para mim, a palavra fala diferente, para outra pessoa vai falar mais diferente ainda, né? Essa é a multiforme sabedoria de Deus, como fala lá nas cartas de Pedro, né? A multiforme sabedoria de Deus. Isso eu acho linda essa palavra, né? Tem uma sabedoria que tem várias formas, que tem vários formatos. Para qualquer direção que você for, Deus tem um plano para você. Deus tem um projeto para que você seja direcionado para o teu verdadeiro propósito, para aquilo que vai trazer a alegria ao teu coração, né? A gente é feliz quando a gente está no centro da vontade de Deus para nossas vidas, quando a gente começa a desenvolver na nossa vida aquilo que nós nascemos para fazer, né? Aquilo que Deus colocou no nosso coração. E isso nos traz alegria, né? A Lourdes, tudo bom, Lourdes? A Josiane, que bom que vocês estão aí. A Juliette, a Terezinha, a Margarida. Bom dia. Então vamos continuar lendo lá, né? Falta três versículos aqui para terminar esse capítulo 32. E a gente leu até o 16, né? Onde fazia essa comparação, Deus comparando ali o juízo dele como um deserto e a justiça dele como um pomar, né? Ontem ainda, depois que a gente terminou de ler, eu vim ler de novo esse trechinho aqui que me chamou muita atenção. Falei assim, olha, passou despercebido assim no primeiro momento, né? Depois eu fiquei lendo sobre isso, ó. No 15, que fala assim: até que se derrame sobre vós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. Como assim, né? Como assim o pomar será tido por bosque? E aí a gente só trazer para dentro de uma realidade, né? O que é um pomar, o que é um bosque, né? O pomar, lugar onde tem as árvores que traz alimento, e o bosque, um lugar de descanso. Olha só que lindo! Então, Deus está falando aqui que além dele nos alimentar, Ele também nos dá o descanso. Ele também nos dá a paz, né? A palavra fala muito nisso, de entrar no descanso do Senhor, né?
esses não entrarão no meu descanso. Ele fala assim em vários momentos da palavra. E esse descanso não se refere a um lugar físico, mas um lugar em Deus, um lugar onde a nossa alma pode se aquietar, um lugar onde a gente pode descansar, como fala lá no Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansa. E aqui em Hebreus, eu vou ler, antes da gente terminar ali o versículozinho, né? Vou ler ali em Hebreus 4, só para explicar um pouquinho mais. Isso é muito interessante. Esses trechos da palavra de Deus são vários, não tenho lista aqui, né? Mas são vários trechos da palavra de Deus que falam a respeito desse descanso. Olha ali no capítulo 4 de Hebreus, por exemplo, né? Aqui ele referencia, deixa eu até olhar aqui, que acho que ele referencia até um trecho de Isaías. Eu não vou enxergar agora as referências sem óculos. Deixa eu ver. Em Números, em Salmos, tem vários trechos que falam sobre isso. Mas assim, ó, temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, olha, sendo nos deixado, Deus deixou uma promessa de que a gente entraria no descanso dele, né? Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ele está dizendo assim, essa promessa de entrar no descanso de Deus foi para todos, mas parece que algum de vocês falhou. Ele tá falando aqui, o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, ele está falando para a igreja. Olha que interessante, né? Entenda a igreja aqui, os cristãos, aqueles que criam em Cristo, aqueles que entenderam a revelação da palavra do Evangelho e creram nela, e andam nela, né? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, vindo que não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Olha que interessante, ele está falando assim, a gente está aqui anunciando as boas novas, anunciando a palavra para uma igreja inteira, né? Não sei quantas pessoas tinham lá, mas todos ouviram a palavra das boas novas, todos ouviram a palavra do Evangelho. Ele falou assim, mas uns entraram no descanso do Senhor e outros não, né? Aí ele ainda, no primeiro versículo, ele meio que questiona, por que será, né? Que uns viveram bem com isso tudo que ouviram e outros não. Aí no próximo versículo ele mesmo responde, né? Porque aqueles que ouviram, porque aqueles que não entraram no descanso, eles ouviram, mas sem acrescentar fé a essa palavra. Vou repetir aqui, né? Não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que ouviram. Então, quando a gente... Nossa, os pernilongos estão me pegando aqui já por cima da roupa, meu Deus do céu. Quando que acaba isso, será? Aí ele falando ali que para você ser transformado pela palavra de Deus, para você entrar naquele descanso do Senhor, você precisa ouvir com fé, né? Você precisa crer naquilo que está sendo falado e a ponto de você passar a viver isso, né? Porque a gente não consegue viver aquilo que a gente não acredita. Não tem como você viver uma coisa que você não acredita. Não tem. E aí ele fala, continuando aqui, nós, porém, que cremos, né? Que cremos naquilo que ouvimos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, né? Então, aí ele continua aqui. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ou seja, era propósito do Senhor, era projeto de Deus que todos entrassem no descanso de Deus. Deus preparou esse lugar de descanso para todos, mas só vai entrar aquele que ouvir com fé, aquele que crê, né? A Bíblia fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé a gente não alcança nada em Deus, e nem com ânimo doble, né? Eu sempre me enrosco nessa palavra que Tiago fala lá, né? Ele fala assim, o crente com ânimo dobro, alguma coisa assim, né? Ou seja, que pensa uma coisa e dali a pouco pensa outra, que anda numa direção e de repente quer ir para outra.
né? Porque Deus, lembre sempre disso, Deus, ele age em cima de uma visão, ele coloca uma visão em nós, ele coloca em nós um direcionamento daquilo que é a vontade perfeita dele, aquilo que você vai entrar numa vontade perfeita de Deus e vai caminhar em paz, né? Vai alcançar algo em Deus, daquilo que Deus tem para você. Ou seja, quando a gente não se desvia do nosso propósito, quando a gente anda em linha reta ao nosso propósito, isso é o direcionamento de Deus. E quando a gente começa a formar duas visões em cima daquilo que Deus está nos mostrando, uma hora você quer ir para cá, de repente você já quer ir para lá, Deus espera. Ele espera você alinhar de novo essas visões, né? Divisão, né? Causa uma divisão, duas visões. Aí Deus espera, deixa você, né, decidir para que lado que você quer ir. A hora que você decide, eu quero isso, aí alinha de novo a visão e o Deus te dá o direcionamento para você prosseguir, né? Então, às vezes a gente fala assim, que Deus não me responde, né? Ele não tá ouvindo o que eu tô falando, tô aqui sozinho, desesperado. Ele está esperando você decidir no teu coração para que lado você quer seguir, né? E continuando aqui, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, como ele falou, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras que fizeram. Então ele tá concluindo aqui que Deus já fez tudo, né? Aquilo que lá no livro de Efésios também fala, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Está escrito assim. Então tudo aquilo que Deus tem para você já está feito, já está feito. Tudo que a gente precisa é acessar aquilo que Deus fez. Quando Deus colocou o homem lá no Jardim do Éden, ele já colocou todas as árvores lá e as árvores já estavam dando fruto, né? Tanto que tinha aquela maçã lá que não era para comer. Então, já estava tudo pronto. Quando Deus coloca a gente num lugar, ele já deixa tudo pronto para nós. Tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito que Deus tem para você, já está em você, né? Assim como toda a bagagem genética, toda a informação que a árvore precisa para crescer frondosa já está dentro daquela semente. Deus colocou dentro de nós a semente do Espírito Santo de Deus, um espírito excelente, como a Bíblia fala, né? E esse espírito excelente é que nos conduz, que nos guia ao cumprimento do propósito que Deus tem para nós, né? Olha como Deus tem falado nisso, né? De propósito. É muito importante isso, a gente olhar para dentro de nós, né? Buscar em Deus qual é o nosso propósito, o que eu nasci para ser, né? Para fazer, e por que essa tristeza às vezes no meu coração, porque eu não estou fazendo aquilo que eu deveria ter feito, né? E colocar aquilo que eu deveria estar fazendo, né? Porque o propósito, ele leva uma vida inteira, ele não é algo que você vai lá, realiza e acabou, não, é a sua vida, é aquilo que te traz alegria, aquilo que você tem prazer de fazer. Esse é o teu propósito, né? E não importa qual seja, não existe propósito pequeno ou propósito grande, todos nós somos importantes dentro do reino de Deus. Quando você está cumprindo aquilo que está no teu coração, que Deus colocou no teu coração para fazer, você se alegra, a tua casa se alegra e as pessoas são abençoadas através daquilo que você faz. Isso é lindo demais, né? Vamos voltar lá para Isaías agora, né? Lendo ali de volta no capítulo. Então, olha só quanta riqueza tem dentro de um versículo da palavra de Deus. Por isso que Deus fala assim, meditai na minha palavra, né? Meditar na palavra não é só a gente ler desesperadamente, como se fosse um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer, ela é a palavra viva de Deus. É o Espírito Santo, o autor de tudo isso, porque ele inspirou homens e mulheres a escrever tudo isso que está aqui, ele inspirou para que fosse escrito tudo, e tudo é esse autor que nos acompanha durante toda a leitura, né? O único livro que em qualquer momento que você abrir, você vai estar lendo na presença do autor, né? Com exceção do livro que você mesmo escreveu, né? Mas, e olha a hora que ele fala, né? Que até que derrame sobre vós o Espírito, no 15 ainda, esse versículo lindo. Lá do alto, então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque.
aquilo que é deserto, aquilo que é aridez na sua vida vai se transformar num pomar, num lugar frutífero. E esse lugar frutífero vai te trazer descanso. Olha que mensagem que esse versículo traz. Lindo, uma mensagem linda. Continuando no 18. O meu povo habitará em moradas de paz. Olha de novo, Deus falando da paz. Em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Nossa, tudo que a gente quer, né? É morar num lugar quieto e tranquilo. E às vezes a gente até estranha, né? Eu aqui sofri nas primeiras semanas, até me acostumar de tão quieto, de tão tranquilo que é esse lugar, né? Mas é esse lugar de descanso que em Deus, que Deus está propondo para nós, não só no ambiente, não só à nossa volta, porque não adiantou nada. Logo que eu vim para cá, eu estava num ambiente tranquilo e quieto e calmo, mas a minha alma estava agitada ainda com as coisas da cidade, né? Com as coisas da agitação de onde eu morava, né? Então eu só consegui fazer parte desse ambiente de tranquilidade, de paz e de quietude a hora que eu aquietei a minha alma, né? A hora que a paz dele prevaleceu aqui dentro, né? Aí você consegue fazer parte de tudo isso, você consegue observar a sua volta e viver essa paz e essa quietude e a tranquilidade do ambiente onde Deus nos coloca. Então tudo é de dentro para fora. Isso que eu queria que você entendesse. Não adianta nada a gente estar morando num paraíso, né? Cheio de pomar e de bosque, se a paz do Senhor não faz parte da tua vida, né? A gente precisa da paz do Senhor, porque aí você vai ter a quietude e a tranquilidade na Avenida Paulista, né? Porque não é o lugar, isso que eu quero que você entenda, não é o lugar físico, é o lugar em Deus que traz essa paz e essa tranquilidade e esse descanso, né? Continuando ali no 19. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Olha só, Deus, é isso que a gente está falando, né? Ainda que não tenha nada daquela paisagem à tua volta, né? O 20. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas e dais liberdade no pé do boi e no jumento. Olha, isso aqui vamos entender, né? Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas e dais liberdades ao pé do boi e do jumento, né? Dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Precisa meditar mais nessa palavra e entender o que esses animais faziam, né, naquele tempo. Eles trabalhavam para o homem, né? Então, bem-aventurados os que semeais junto a todas as águas, né? Você jogar a semente junto às águas é a certeza de que você vai ter uma boa colheita. A semente está num lugar fértil, né? Num lugar úmido, então você não vai precisar se preocupar tanto em trabalhar para receber o sustento. Eu entendo isso. Como que você entende esse versículo, né? Como ele fala assim, bem-aventurados, né? Bem-aventurado é feliz, alegre, né? Vós que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e ao jumento. Ou seja, eu não vou buscar o favor de Deus apenas por aquilo que eu estou fazendo, né? Eu estou trabalhando, o boi e o jumento, eles trabalham para o homem ali, mas eles também precisavam do homem para fazer o trabalho, então é o próprio suor do homem. Mas aquele que semeia junto às águas de Deus pode descansar. Deus é que traz o alimento. Não está dizendo para virar preguiçoso, não é isso, né? É para não contar tanto consigo mesmo, com a força do teu próprio braço, com o teu próprio suor, mas descansar no Senhor, sabendo que você está semeando dia após dia, você está fazendo, né? E você vai colher aquilo que você está fazendo, porque você está semeando em Deus, né? Você está esperando no Senhor e não em você mesmo, não nas tuas próprias capacidades, nas tuas próprias forças, né? E vamos voltar no 19, importante a gente entender isso. Ainda que haja saraivada, né? A chuva de Saraiva, aquela chuvinha de pedra lá, né? Que destrói tudo a plantação.
ainda que caia o bosque, ele fala assim, ainda que você perca tudo que você tiver e seja a cidade inteiramente abatida, bem-aventurado é aquele que semeia junto às águas, aquele que não estava esperando do próprio suor, aquele que não estava esperando do fruto da terra, mas aquele que estava esperando em Deus, né? Esse pode descansar, esse não precisa se preocupar, né? Porque Deus tem cuidado de nós e Ele cuida, a palavra dele é fiel e Deus é o mesmo Deus de Isaías é o nosso Deus, né? O mesmo cuidado que Deus teve lá atrás com o povo de Israel, Deus está cuidando de nós hoje. A gente não vê essas manifestações de Deus explicitamente como acontecia lá no Antigo Testamento, porque hoje ele já se manifestou dentro de nós. Nós estamos vivendo esse tempo do cumprimento da promessa de Deus, do derramamento do Espírito. Então o Espírito Santo ele não está mais sobre as pessoas como era lá no Antigo Testamento, ungindo e capacitando algumas para determinadas funções de governo, como eram os reis, de sacerdotes, de profetas, né? Hoje o Espírito Santo está acessível a todos aqueles que creem, né? A palavra fala lá em Efésios que a partir do momento que você ouve a palavra de Deus e nela crê, você já recebe o Espírito Santo de Deus no seu espírito como um selo da promessa, aquele que vai te guiar ao cumprimento da promessa, que é uma vida abundante aqui nessa terra e uma vida com Deus no porvir, né? Essa é a promessa do Senhor. Eis que estarei convosco hoje, Jesus falou, e eternamente. Né? Então não é só lá no eternamente, é hoje também, é o cuidado de Deus e o favor dele em tudo aquilo que a gente fizer no nosso dia a dia, né? No nosso dia, Deus quer participar dos teus dias e essa escolha é nossa, da gente deixar Deus fazer parte do nosso dia, deixar ele viver em nós e através de nós e construir algo na nossa vida que vai nos trazer essa paz e essa tranquilidade verdadeira. Amém? Que Deus abençoe aí grandemente sua quarta-feira, né? E se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de novo às 6h16. Beijo, fica com Deus.